A nossa equipe de reportagem na manhã desta quinta-feira se encontra aqui na Vila Silene, mais precisamente na rua Yolanda Campos, em frente à residência de número 32. Aqui residia aquele que em vida chamava-se Pedro Henrique da Conceição dos Santos, de 19 anos de idade. O Pedro faria 20 anos já no mês de setembro, daqui a 2 meses. E infelizmente ele se envolveu em uma tragédia no final de semana. Pedro estaria no município de Alto Alegre, ele saiu 6 horas da manhã aqui de Coroatá, segundo relatos de familiares, para o referido município, onde ele teria ido em companhia de um amigo identificado como Wesley, também conhecido como Rolim. Eles teriam ido buscar uma peça para um carro. E no retorno para Coroatá, entre as 7h30 e 8 horas da noite, ele teria se envolvido em um acidente, em um grave acidente, ali no quilômetro 3 da MA 020. Nós viemos até a residência da família porque diversas versões foram contadas nas redes sociais e estas versões incomodaram muito os familiares. As pessoas chegaram inclusive a cogitar que Pedro e o companheiro, o amigo, que vinha com ele na motocicleta, estariam cometendo ou na tentativa de cometer um assalto contra as outras vítimas desse acidente. Um casal teria caído após uma possível colisão entre as duas motocicletas. Ia um homem, uma mulher e uma criança que você vê nas imagens na sua tela nesse exato momento. Nós estamos sendo esperados nesse exato momento pela dona Claudiane, a mãe do Pedro Henrique, onde nós vamos conversar com ela e você a partir de agora vai conferir declarações emocionadas de uma pessoa que perdeu um ente querido, um filho, que segundo ela era um rapaz trabalhador e que agora infelizmente já não está aqui para se defender de acusações que segundo a família seriam injustas. Dona Claudiane, primeiramente boa tarde, nós entendemos que a senhora não esteve na cena do acidente, não presenciou nada, mas sem sombra de dúvidas algumas informações chegaram até o seu conhecimento. Mas dentre todas essas informações, uma, de acordo com a família, não procede. O Pedro não estava cometendo nenhum tipo de assalto. Não, nenhum tipo de assalto, até porque Pedro ele era um menino bom. Pedro trabalhava com Delcio, todo mundo sabe que Pedrinho trabalhava com Delcio. O Delcio, que é da eletrônica aqui do bairro? Do bairro, da eletrônica do bairro. Então, Pedrinho, até hoje, para mim, eu tenho orgulho do meu filho. Que apesar do que muito jovem vive, eu tinha orgulho porque o meu filho nunca foi um assaltante, nunca, sabe? Imagem, eu fiquei chocante com isso aí, quando eu vi passar na televisão que Pedrinho estava sendo acusado de tentativa de assalto, né? Então isso aí não confere, ele mais o companheiro dele, todos os dois trabalham. O companheiro dele trabalha na oficina de carro, que todo mundo sabe que ele trabalha. E Pedrinho, antes dele ir essa viagem, ele me falou: mãe, eu vou na Alto Alegre, mas o Rolim pegar uma peça do carro. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Essa foi a última vez que a senhora falou com o Pedro antes de dormir? Antes de dormir na noite, isso na noite de sábado. Ele lhe disse: mãe, estou indo a Alto Alegre. Ele disse, mãe, estou indo a Alto Alegre pegar a peça do carro. Pedrinho, se ele fosse jogar uma bola, ele tinha que me dizer: mãe, eu vou para tal lugar, mãe, eu vou para o campo. E eu todo tempo. Até porque, Alain, eu soube criar meu filho. Nós somos humildes, mas eu soube criar meu filho, apesar de que eu não tinha, né, muitas condições para dar para ele. Mas ele também, lutando, conseguiu trabalho para trabalhar. Aí a gente fica chocado. Às vezes eu fico até sem palavras, assim, porque eu fiquei chocada. O pessoal dizendo que meu filho foi fazer aquele, sendo acusado de tentativa de assalto, uma coisa que não procede, né? Então, aí no momento que o Pedrinho vinha na estrada, eu conversei com o rapaz, vinha um carro, ele já vinha vindo para casa, aí o rapaz deu luz baixa, o homem do carro não procedeu à luz baixa, jogou luz alta neles. O rapaz a quem a senhora se refere seria o Wesley. Ele é que vinha conduzindo a moto. Isso, ele que vinha conduzindo a moto. Ele é o proprietário da motocicleta? Ele é o proprietário da motocicleta, ele levou Pedro, levou e trouxe. Os dois usavam capacete? Os dois usando o capacete.
Todos os dois usando capacete. Assim, eu fiquei até assim, emocionada, assim, da morte do Pedro, porque meu filho andava de capacete, não tem? Aí, então, eu fiquei até assim, poxa, o Pedro andava com capacete, no momento da queda, o capacete não sacou da cabeça dele. Ficou. Isso, nós vimos isso no vídeo, mas tem uma coisa que me chamou muita atenção. O impacto, nós vimos restos da motocicleta para quem vem do lado esquerdo, para quem vem de Peritoró para Coroatá. Mas o Pedro foi arremessado aqui para o lado direito, para quem vem para a cidade. Na verdade, segundo o que a senhora me passou, ele teria sido arrastado pelo carro após cair no meio da rua, no meio da MA. Foi na hora do acidente que eles peitaram na moto. O Wesley caiu assim para um lado e Pedrinho já caiu no meio da pista. Foi da hora que o carro passou por cima do Pedrinho. Peitou no Pedrinho, saiu arrastando o Pedro. Mas o Wesley já ficou fora da estrada. E Pedro já caiu bem no meio da estrada. Eu acho que foi com a sua filha com quem eu falei. Era com ela que eu estava falando pelo telefone, recebendo algumas informações. Ela me disse que na funerária eles encontraram diversas lesões graves no corpo do Pedro que mostram que ele teria sido atropelado pelo carro. Pelo carro, exatamente. Ele foi quebrado a perna, quebrou o dedo, quebrou a mão. Ele teve uma pancada muito grande na cabeça, apesar dele estar com capacete. Eu acho que foi da hora que o carro saiu arrastando ele, né? Aí ele ficou muito mesmo quebrado, não vou mentir. O Pedrinho se quebrou todinho. Dona Cleude, nesse momento, qual é o seu sentimento como mãe em relação a tudo que que foi comentado, na verdade, postado em redes sociais? Como a senhora tem enxergado tudo isso? Isso aí eu fiquei muito abalada, porque é uma coisa que meu filho nunca foi, nunca foi. O Pedro nunca foi essa pessoa que o pessoal relataram nas redes sociais, pegar nome de ladrão, porque isso aí para mim é um nome de ladrão. Porque Pedro era um rapaz trabalhador. Pedro, você pode andar por onde andar e saber como era Pedro. Pedro não tinha nenhum tipo de inimigo. Pedro era um menino que era querido. Onde ele chegava, todo mundo gostava de Pedro. Pedro trabalhou no Delso. Aí ele foi e disse assim, mãe, porque eu não vou ficar mais no Delso, que eu arrumei outro serviço. Eu digo, aonde, Henrique? Ele disse, eu vou trabalhar lá para a Banda do Marco Regional. Eu disse assim, que serviço, Pedrinho? Que sempre nós conversávamos, nós dois. Todo dia eu conversava com meu filho. Aí ele disse assim, não, mãe, eu vou pintar paredão. Eu digo, pois tá bom, Henrique. Aí ele foi e disse assim, mãe, eu digo, oi, meu filho, vai ter dia, mãe, que eu vou chegar tarde, que lá é pintando. Aí eu já consegui então uma vaga, mãe. Eu digo, pra quem? Meu filho tava um rapaz assim, muito alegre, tem? Meu filho tinha tanto plano na cabeça. Ele dizia, mãe, eu vou lhe ajudar, mãe, eu vou fazer sua casa, mãe, eu vou deixar, mãe, eu vou lhe ajudar, no que eu puder, eu vou lhe ajudar, mãe. Eu digo, tá bom, Pedrinho, tá bom. Deus... Dia 23, aliás, ele faria 20 anos de idade. 20 anos. Dia 23 de setembro, meu filho fazia 20 anos de idade, meu filho, Pedro. Mas foi um menino que nunca pegou nas coisas ali, nunca. Então eu queria pedir para essas pessoas que vivem jogando aquelas imagens, aqueles áudios dizendo que Pedrinho era isso, Pedrinho era aquilo, companheiro de Pedro, isso não confere, essa história aí não confere. Eu fiquei muito chocante, então eu peço para as pessoas não estar fazendo isso aí, porque isso aí me abala muito. Apesar de que eu já perdi Pedrinho, que foi um abalo maior. Aí eu ainda fico vendo esse relatório aí, que Pedro foi tentar fazer isso. Não, isso aí não procede, que meu filho era assaltante. E aí no momento, Alain, eu quero agradecer vocês, que eu que pedi para você vir até minha casa para me fazer esse relato, para me conversar. No momento algum eu assisti seu jornal, não vi você falando nada que me defendesse, nada que defendesse minha família. Então eu lhe agradeço e muito obrigado por você ter vindo até minha residência para saber a história melhor. Ok, essas foram as informações. Nós voltamos a deixar bem claro que toda e qualquer informação proveniente desse caso, até porque pessoas estão sendo ouvidas, a polícia está intimando pessoas para serem interrogadas na delegacia de polícia civil, inclusive o casal que foram outras vítimas desse acidente, que também se machucaram, tiveram lesões, foram hospitalizadas, também foram chamadas para prestar esclarecimentos. O Wesley, inclusive, o Wesley identificado como Rolim, que estava com Pedro, hoje ele deve comparecer novamente, ou já deve ter ido à delegacia,
para também prestar esclarecimentos a respeito de todos os fatos, e ele é uma das pessoas que também deseja falar com a nossa equipe de reportagem, e nós estamos abertos a qualquer pessoa que quiser dar a versão a respeito desse fato. Mas nós deixamos bem claro, mais uma vez, que nós do programa Canal Aberto só afirmamos qualquer tipo de situação mediante a uma comprovação por meio dos órgãos titulares, ou seja, por meio das informações repassadas ou pela Polícia Militar ou pela Polícia Civil. Nesse caso, as investigações dessa situação estão aos encargos da Polícia Civil aqui do nosso município. As imagens são de Romário Souza, Alain Amorim, de volta ao programa Canal Aberto.